Olá, tudo bem? Estamos no ar com mais um Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. Eu quero agradecer a oportunidade de entrar em sua residência, falar com o senhor, com a senhora e toda a sua família. Também convidá-los para ouvir o programa Espaço Saúde na Rádio Clube de Marília AM, todos os sábados a partir das 12 horas. E também navegar na internet www.spacosaude.net. E assim nós vamos construindo a nossa interação. E lembre-se, você pode ajudar a construir a pauta do programa Espaço Saúde. É só navegar no portal www.spacosaude.net, ir na página Fale Conosco e mandar a sua dúvida, sugestão, perguntas, e nós vamos procurar um especialista para responder a sua pergunta, a sua sugestão de pauta e assim informar toda a população. E no programa de hoje, nós vamos responder a pergunta do internauta sobre o e-social. O que é o e-social, como funciona, para quem serve, onde se aplica, o que vai acontecer com o nosso país a partir da implantação desse programa de gerenciamento trabalhista, fiscal e contábil. E para isso, nós viemos aqui no Rocha Contábil, viemos conversar com o nosso parceiro, o Roberley Rocha. Roberley, obrigado por estar no Espaço Saúde. Eu que agradeço, Pedro, a oportunidade de estar apresentando esse tema e no sentido de estar realmente chamando principalmente a atenção do empresariado, dos empregadores de maneira geral, pois são eles que terão que ter maior disciplina de hora em diante. O que é o e-social, Roberley? Bom, para falar o que é o e-social, nós precisamos fazer um cenário do que é o sistema de controle social hoje, que existe no Brasil. Então hoje nós temos, partindo do empregador, a contratação. A partir daí se gera-se uma folha de pagamento. Da folha de pagamento saem os recibos de pagamento dos empregados, conhecido como olerites, e sai também o fundo de garantia apurado, a previdência social. E estes sistemas, eles alimentam diversos sistemas do governo. Por exemplo, alimenta a RAIS, que serve de base de dados para pagamento do PIS, alimenta a DIRF, que serve de base para a Receita Federal apurar a malha fina. Alimenta o CAGED, que serve de base para controle do seguro-desemprego também. Entre outros tantos, por exemplo, folha de pagamento, controle de jornada, etc. Então, nenhum desses sistemas se conversa. Exemplo, uma folha de pagamento é gerada, gera-se mensalmente um documento para a Caixa Econômica Federal e para a Previdência. À medida que surge o e-social, é uma nova maneira de centralizar as informações e ter a empresa aos olhos do fisco e de todos os agentes que usam aquelas informações. O e-social é gerido pela Receita Federal do Brasil, onde ela faz a coleta desses dados através do armazenamento dessas informações, inclusão, preparação de forma online. Cada empregador vai ter que fazer a inserção destes dados de maneira eletrônica e online, e a Receita Federal vai estar saneando e dividindo, compartilhando, estas informações com o Ministério do Trabalho, com a Previdência, com a Caixa, que são os principais usuários destas informações hoje. Então, a folha de pagamento passa a ser preparada via web. Nós, nas nossas empresas de contabilidade, nós continuaremos a usar os nossos softwares, mas com certeza interligando com o governo social eletrônico, vamos dizer assim, esse sistema de folha de pagamento, que a gente conhece aí popularmente falando como SPED, folha de pagamento, e que na verdade é e-social, eventos sociais, pois a cada contratação, a cada remuneração gera um evento. Por exemplo, eu contrato um funcionário X, pago para ele salários, horas extras, comissões. Então, o governo quer olhar para estes eventos de forma individualizada, por trabalhador, por evento, por empregador e de maneira muito rápida. Há se dizer também que tudo isso foi implantado, pensado, imaginado, sem se alterar em nada a legislação trabalhista, a legislação previdenciária, a legislação fiscal.
Então nós acreditamos que em 2015 nós vamos estar num momento de muita evolução neste quesito de preparação da folha de pagamento e principalmente na questão de ter a informação compartilhada, centralizada e tendo o poder público possibilidade de gerir melhor estas informações, administrar suas políticas sociais, suas políticas trabalhistas e todos os órgãos beneficiando-se dessas informações, trabalhando com uma fiscalização mais rápida, mais eficaz. Roberley, a parte de saúde e segurança do trabalhador, PPRA, PCMSO, PPR, o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, exames periódicos, também estarão nesse sistema? Também. O sistema eventos sociais, o e-social, ele é completo, ou seja, ele quer saber de toda a vida laborativa deste trabalhador. Então, uma prática comum, né? Muitas vezes o empregador contrata e registra esse trabalhador somente no dia que ele começa a trabalhar, e isso muda com o e-social. Então, o registro tem que ser feito antes do início ao trabalho, e bem como os programas de exame médico admissional deverá ser informado, os exames periódicos, comunicação de acidente de trabalho, tudo que envolver o trabalhador, o sistema deverá ser alimentado e o governo vai ter controle dessa informação. Ou seja, qualquer evento que aconteça com a relação capital-trabalho, trabalhador-empregador, a partir da implantação do e-social, será gerenciado via esse sistema. Férias, 13º, auxílio-doença, licença maternidade, qualquer evento o e-social vai gerenciar. Tudo deve passar pelo e-social. Ou seja, existe um cronograma de implantação, o que nós recomendamos de hora até a implantação inicial é a revisão de todo o cadastro dos vínculos existentes, porque vai haver uma carga inicial de dados, onde as empresas precisarão mandar para o governo todo o seu cadastro da pessoa jurídica e cadastro trabalhador a trabalhador, sócio a sócio, autônomo a autônomo. A partir daí ela vai informar as movimentações. Então, de acordo com o cronograma, a partir da competência abril, primeira folha pagamento 5º dia útil de maio, mas na competência abril de 2014, as empresas tributadas no lucro real deverão estar implantando essa nova era do SPED, que é o e-social. E aí segue-se um cronograma que até o final de 2014 todas as empresas, inclusive as do Simples Nacional, estarão inclusas nesse processo. Nesse prazo, Roberley, nós estamos falando de 150 dias, não é? Em média. Esse prazo é adequado, é ideal para que as empresas, os escritórios de contabilidade se adaptem a esse volume de informação? Olha, Pedro, quanto ao prazo, eu acredito que é suficiente para essa primeira verificação, dado ao universo de clientes que estão no lucro real hoje, no perfil de cada escritório. Eu acredito que se comece o trabalho agora, deve ser feito com bastante tranquilidade e também se antecipando aos demais prazos, né? Mesmo porque, se nós falássemos hoje, que é a data que nós estamos gravando este programa, existe sistema preparado? Não conheço ainda, não tem disponível no mercado. Até final de outubro não havia saído as instruções, os layouts próprios. Então, pode ser que o próprio governo tenha que adiar essa data de implantação, haja visto que tem que ser testado, tem que ser preparado à base de dados, os programas, para que a software house também prepare os seus sistemas para que nós possamos fazer o nosso trabalho. Mas essa é uma tendência, isso não tem volta. Esse é o modelo eletrônico, esse é o modelo que o governo federal está implantando para gerenciar tanto essa relação capital-trabalho de uma maneira plena? Eu diria assim,
O governo ele começou lá com a nota fiscal eletrônica. É um salto de tecnologia de informação e preparo de massa de dados. Depois nós tivemos o SPED contábil, que é o Sistema Público de Escrituração Contábil Livro Diário Eletrônico. O SPED Contribuições, que é o PIS e COFINS. O SPED Fiscal, que é ICMS e IPI. E por fim nós temos SPED Folha de Pagamento, que é o E-Social, e também o SPED RPJ, que daqui a alguns anos não vai se ter mais a declaração de imposto de renda. Então é um caminho sem volta. A recomendação para o empresário: fique atento, se prepare, não deixe para a última hora e invista em pessoas dentro da empresa para fazer um trabalho bem feito de coleta de dados, né, não querendo de repente transferir essa obrigação, por exemplo, para o prestador de serviço contábil, haja visto que a informação tem que ser boa no início do processo. Eu costumo dizer que a nossa matéria-prima são os dados que os clientes nos fornecem. Se ele nos fornecer dados completos, nós vamos dar uma informação de qualidade. Se nós recebermos dados incompletos, o nosso produto final não vai ser tão bom quanto deveria ser. Ou seja, a palavra de ordem é prevenção. Então você empresário, você que é da área de contabilidade, fique atento e acompanhe a implantação desse programa. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Você sabe que as diversas responsabilidades do dia a dia levam a um desequilíbrio emocional e baixa de energia. Todo mundo já se sentiu assim em algum momento, mas você pode melhorar sua qualidade de vida de forma natural, sem contraindicação, com as essências de flores e cristais Florais de Lara, gotinhas de pura energia da natureza que modificam seu campo vibracional, melhorando a sua disposição. Torne a sua vida mais leve. Se o seu desejo é alugar ou comprar um imóvel, a Tolentino tem o que você procura e na região que você quer. Se você procura um imóvel na Zona Norte, aqui tem. Se você procura um imóvel na Zona Sul, aqui tem. Na Zona Leste, tem. Na Zona Oeste, também tem. Venha para a Tolentino Imóveis e realize o seu sonho. Tolentino Imóveis, credibilidade e confiança. Novembro Azul. Para você que tem mais de 40 anos, faça a prevenção contra o câncer de próstata. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, só no ano passado foram identificados mais de 60 mil novos casos da doença. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Quanto mais cedo for detectado o câncer, maiores são as chances de cura. Não deixe o preconceito estragar a sua vida. Faça o exame preventivo. A Tolentino Imóveis apoia esta iniciativa. Previna-se. Estamos de volta com o Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. E no programa de hoje, nós estamos falando sobre o E-Social, um programa de gerenciamento dos dados dos trabalhadores, dos empregadores, dessa relação capital-trabalho. E para responder a essas perguntas, nós viemos aqui no Rocha Contábil conversar com o contabilista Ruberley Rocha. Ruberley, a quem se aplica esse programa? Bom, Pedro, este programa ele se aplica a todo o empregador doméstico. Também doméstico? Também empregador doméstico. Ele já existe um portal doméstico, já pode, se ele quiser, usar esse portal do governo para emitir suas guias, sua folha de pagamento, produtor rural, MEI, que é o microempreendedor individual, as micro e pequena empresa optante pelo Simples Nacional, as empresas optantes pelo lucro presumido e lucro real. Ou seja, ele vai ser um grande guarda-chuva que sombreia todos os empregadores existentes no Brasil. Não terá, teoricamente, até 31 de dezembro de 2014, nenhum empregador fora do E-Social. Então, qualquer empresa, seja individual, seja ela uma microempresa, seja empregador doméstico, seja rural, tendo um trabalhador empregado, registrado em carteira,
tem que estar no e-social. Corretamente. Respeitados os cronogramas de implantação, tem-se a relação de vínculo trabalhista, tem que estar no e-social. E muitas vezes até a contratação de autônomos vai gerar também a obrigação do e-social. Operações com produtor rural, compra e venda de produção rural, e também o salário dos dirigentes da empresa, dos empresários, tem também aí as informações que vão compor o e-social. Então é um projeto bastante amplo, que a gente entende assim que ele é complexo, porque envolve várias pessoas, né? Quer dizer, a pessoa jurídica, empregadora, a pessoa física, empregado, o governo, né? E também dizer que o próprio governo fará parte do e-social na condição de empregador também. E a riqueza de informação exigida no e-social é muito grande. Então dá para o gestor público e o órgão fiscalizador condições de ter informações muito rápido sobre toda e qualquer empresa, sobre regiões, cenários por regiões. Então eu acredito que a qualidade da informação vai ser o grande diferencial aí para os usuários destas informações, que são dois grandes usuários, o governo e o empregado. Imagine que o empregado, com toda essa base de dados, que ele possa ter uma conta fiscal da empresa, por exemplo, lá fiscalizando a sua previdência, fiscalizando o seu fundo de garantia, e tudo isso num ambiente seguro, via certificado digital, para que o empregador envie essa massa de dados inicial e a massa de dados mensal, que é o fechamento da folha de pagamento todo mês. Tudo isso vai ser via assinatura eletrônica. Então não dá para dizer que foi errado, que foi alguém que mandou aquelas informações. É um ambiente muito seguro. Se eu tiver um trabalhador autônomo na minha empresa que ele emite o RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo, também eu tenho que lançar no e-social? Também terá que lançar no e-social. A partir do momento que a empresa estiver inclusa no e-social, todas as informações que envolvem vínculos trabalhistas, quer seja com CLT ou RPA, fará parte do e-social. O E de eventos, né? Então todos os eventos da minha folha de pagamento comporá a folha de pagamento. Se eu sou uma pessoa jurídica com CNPJ e eu contrato uma pessoa física, mas que tem um CNPJ, é chamado PJs, as pessoas jurídicas. Essa relação também tem que estar aí? Sim, existe alguns casos. Vamos pegar um exemplo. No setor de construção civil, é muito comum se contratar uma empresa de construção civil para executar a obra de construção civil, né? Eu terceirizo. Então eu, como tomador de serviço, vou precisar gerar informação enquanto essa contratação, e ele, contratado, também vai gerar informação dos seus trabalhadores que prestam serviço direto naquela obra que eu contratei. E também é comum isso acontecer nos casos de cessão de mão de obra, por exemplo, portaria, zeladoria, limpeza, vigilância. São atividades que movimentam muito a mão de obra, inclusive a questão dos trabalhos temporários. Nós estamos vendo aí, Ruberley, que há uma interligação entre a Receita do Brasil, Ministério da Previdência, Ministério da Saúde, ou seja, há uma interligação dos órgãos de governo fazendo a leitura de tudo isso aí, inclusive a Caixa Federal, que é a gestora do Fundo de Garantia, PIS/PASEP, os programas sociais. Está havendo essa confluência de informação? Sim, são atividades que são realizadas de forma compartilhada e de forma conjunta. Então, quem lidera, quem capitania é a Receita Federal do Brasil, mas eles têm lá a construção desse grande projeto entre a Caixa Federal, entre o Ministério do Trabalho e a Previdência Social. É importante dizer também que mês a mês terá prazo para se encerrar essa folha de pagamento.
e o prazo é todo dia 7 de cada mês. Todo dia 7 vencido? 7 vencido. Será o prazo para envio... É sétimo dia útil ou dia 7? Dia 7. Dia 7. Até o dia 7. Dia 7 é sábado, domingo ou feriado, é até o dia 7. A massa de dados tem que estar na base de dados do governo. Agora, eu estou fazendo a folha de pagamento, Ruberley, e houve um erro lá, ou faltou uma informação, ou um dado incorreto, ou eu lancei alguma coisa a mais ou a menos. Eu posso corrigir? Vai ser possível corrigir esses dados? Vai ser possível fazer a correção desses dados. E importante salientar também que essa informação é por trabalhador. Então, às vezes eu estou fazendo a folha de pagamento e faltou a inclusão de um determinado trabalhador. Então eu vou lá e incluo a informação desse trabalhador. E uma outra questão é a construção desse arquivo, a linguagem que está sendo utilizada, que é uma linguagem conhecida no mundo da informática como a linguagem de XML, ou seja, diferente do que a gente conhece arquivo texto, arquivo TXT, onde eu arrumo um grande arquivo, na linguagem XML eu arrumo só aquele arquivo que está com problema e consigo ter o processamento integral da folha. Maravilha. Estamos conversando aqui com o Ruberley Rocha, aqui no Rocha Contábil, falando sobre o E-Social, um evento importante que vai permear todo o ano de 2014 e mexerá com toda essa relação capital-trabalho e também as informações de dados para o governo federal. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Você sabe que as diversas responsabilidades do dia a dia levam a um desequilíbrio emocional e baixa de energia. Todo mundo já se sentiu assim em algum momento, mas você pode melhorar sua qualidade de vida de forma natural, sem contraindicação, com as essências de flores e cristais Florais de Lara, gotinhas de pura energia da natureza que modificam seu campo vibracional, melhorando a sua disposição. Torne a sua vida mais leve. Se o seu desejo é alugar ou comprar um imóvel, a Tolentino tem o que você procura e na região que você quer. Se você procura um imóvel na Zona Norte, aqui tem. Se você procura um imóvel na Zona Sul, aqui tem. Na Zona Leste, tem. Na Zona Oeste, também tem. Venha para a Tolentino Imóveis e realize o seu sonho. Tolentino Imóveis, credibilidade e confiança. Novembro Azul. Para você que tem mais de 40 anos, faça a prevenção contra o câncer de próstata. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, só no ano passado foram identificados mais de 60 mil novos casos da doença. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Quanto mais cedo for detectado o câncer, maiores são as chances de cura. Não deixe o preconceito estragar a sua vida. Faça o exame preventivo. A Tolentino Imóveis apoia esta iniciativa. Previna-se. Estamos de volta com o Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. E no programa de hoje, nós estamos conversando com o Ruberley Rocha, aqui no Rocha Contábil, sobre o E-Social, um programa do governo que vai gerenciar todo o sistema de informação entre capital e trabalho, seja ele seletista, seja ele estatutário, seja ele de contratação indireta, enfim, todos os eventos que relacionam uma contratação passará pelo E-Social. Ruberley, quais são os benefícios desse sistema? Olha, primeiro, transparência. Acho que o maior benefício quem ganha com o E-Social, como os outros expedem, é a transparência. Quem ganha é a sociedade. E a sociedade não tem governo, não tem pessoa física, não tem pessoa jurídica. Somos nós todos. Então, isso é muito importante. E se você me perguntar de que forma este ganho, olha, transparência, como disse, e rapidez na informação. Hoje, no modelo atual, nós fechamos o ano, em fevereiro nós entregamos a DIRF, a RAIS e alimentamos a massa de dados do governo. Com o E-Social, nós vamos entregar, no lugar de uma vez por ano, 12 vezes no ano.
mas é basicamente a informação que nós já temos na folha de pagamento. Então, ao finalizar a folha de pagamento, já estará alimentado a base de dados do governo. Lógico que terá eventos complementares que não estão previstos assim para ter-se no dia a dia, por exemplo, um acidente de trabalho, férias quando ocorrer. Então, todo e qualquer cenário que acontecer na empresa será comunicado. E com isso, nós deixaremos de ter que apresentar a RAIS, que alimenta o PIS, né? A GFIP, que alimenta a Previdência Social, a DIRF, que alimenta a malha fina, mas, por outro lado, o governo já terá isso no ato em que a informação aconteceu. Então, aconteceu o evento, a Previdência terá a informação, por exemplo, a Caixa Federal, através do Ministério do Trabalho fiscalizando, também terá a informação, a Receita Federal terá a informação. Então, é tudo muito rápido, muito dinâmico. Então, isso dá transparência. Agora, a carteira de trabalho, Roberley, que é um símbolo do trabalhador brasileiro, a carteira registrada, anotada, tem os dados do contrato de trabalho, isso vai desaparecer? Olha, eu imagino que no futuro, e não muito distante, ela não terá mais função, porque todos os dados estará na base de dados do governo. Então, nada mais do que ter aí um outro meio de ter a sua vida laborativa. Por exemplo, um cartão do trabalhador, como já tem hoje a Caixa, mas onde ali vai todo o histórico profissional dele, centralização também de informação. Hoje nós temos trabalhadores que recolhem pelo número do PIS, outro recolhe a Previdência pelo número do NIT, e a hora que ele precisa daquela informação, parte está alocada no sistema, parte não está. Isso acaba gerando transtorno para esse trabalhador e às vezes no momento que ele precisa. Um outro benefício também é a questão de controles quanto ao seguro-desemprego. Então, rapidamente, o governo já sabe quem está desligado, quem foi contratado, que não tem mais direito ao seguro-desemprego, e até criar, de repente, políticas para isso. Olha, por que determinado trabalhador, em determinada atividade, tem tanta movimentação, tem tanto desligamento, se paga tanto seguro-desemprego, e começa a fazer esses dados que estão aí quietinho no governo, transformar em informação e trazer benefícios para a sociedade, economizando, de repente, recursos que pode ser revertido de outra forma para toda a sociedade. Agora, Roberley, esses dados são para frente? São dados futuros? A partir da competência maio de 2014, eu começo a alimentar o e-social. É futuro. O passado eu continuo tendo essas bases? Teoricamente, da maneira como está o sistema, a gente imagina que na competência maio nós vamos fechar a folha de pagamento já no e-social. Mas temos que mandar a massa de dados com o histórico de cada trabalhador, lógico, naquela empresa em que ele está, aqueles empregados ativos naquele momento. Então se terá um controle dessas informações, não o ideal, mas bem atual. E há se dizer também que o governo tem as informações para trás. Por exemplo, desde 99 é entregue a GFIP mês a mês, que alimenta o sistema da Previdência e alimenta a Caixa Federal. A DIRF já é entregue há muitos e muitos anos. Então, o governo tem esse histórico passado, ele vai precisar construir provavelmente uma ferramenta que faça a leitura destas informações e atualize, a chegar num determinado momento, que hoje a gente já sabe que a Previdência ela é muito eficiente na concessão de benefícios quando está tudo em ordem, que ela tenha um controle e a pessoa receba um e-mail em casa, você já está apto a requerer sua aposentadoria, né? E dar transparência, dar rapidez aos processos. Eu acho que isso é muito bom para toda a sociedade. Agora, Roberley, tem o jeitinho brasileiro, né? Que todos vocês conhecem. Eu estou recebendo seguro-desemprego, aí eu arrumo outro emprego, não quero ficar registrado. Ou o patrão fala, fica 3 meses trabalhando sem registro para ver se você serve, depois eu te registro. Aquele famoso jeitinho. Como é que vai ficar esse jeitinho brasileiro com o e-social?
Vamos por partes. Primeiro, quanto ao seguro-desemprego. A gente entende que a questão do desemprego é uma questão bastante polêmica, bastante séria, né? Por outro lado, nós estamos num momento aí que tem o apagão da mão de obra. Existem vagas, mas não existem pessoas qualificadas, né? Então aí tem aí um ponto a ser trabalhado. E tem também a indústria do seguro-desemprego, que as pessoas não fazem por maldade, achando que está prejudicando alguém, mas na verdade está, né? Quando o empregador e o empregado, de comum acordo, fazem este acordo para que um se beneficie do seguro-desemprego. Então isso é fraude, isso é crime, existe até pena de reclusão se detectado, mas a maioria das pessoas, infelizmente, não levam a sério essa questão. Então isso é fraude, isso é crime, né? O empregador pode ser punido severamente. A outra é a questão que se fala, fica 3 meses para a gente ver se dá certo, depois a gente registra. E na verdade não é assim que tem que ser. O contrato de trabalho, ele tem que acontecer antes do início da vida laborativa naquela empresa. Haja visto, se o empregado ele vai começar dia 1º de dezembro, não tem problema registrar ele em 15 de novembro e colocar que o início de atividade é 1º de dezembro. Se no meio do caminho ele arrumou um outro trabalho, não quer, se cancela o registro, né? O E-Social também vai prever isso daí. E o que não pode é você fazer depois. Não pode, abre aspas, né? O empregador vai poder fazer? Sim, o sistema irá aceitar. E por outro lado, haverá também o auto de infração que chegará por uma infração à legislação trabalhista. Então, existem esses riscos que o empregador vai correr. Então, o que é prudente, o que é correto é fazer antes, fazer o registro antes do trabalhador começar o vínculo trabalhista. E isso protege o empregado e protege o empregador. Agora tem uma preocupação, Roberley, de todos os empregadores, principalmente empregadoras, que é com relação à documentação, né? O empregado sai da empresa, ele entra com uma ação trabalhista. Quando eu estou no E-Social, no meio eletrônico, o pessoal fala na nuvem aí, porque pelo jeito vai acabar essa papelada toda, né? Como que eu vou ter acesso a essas informações para me defender numa ação trabalhista? Bom, como disse no início, nenhuma vírgula da legislação trabalhista foi alterada. Por enquanto, não se foi alterado os prazos de guarda de documentação. Se nós pensarmos numa documentação que servirá para a Previdência, nós temos que guardar por 35 anos, porque esse funcionário tem uma vida laborativa e pode perder esse documento. Mas, com essas informações armazenadas em um ambiente virtual, eu acredito que poderá no futuro a legislação ser alterada e você, através da sua certificação digital, extrair os documentos que você precisa. Mas enquanto estas legislações não forem alteradas, todos os documentos devem ser guardados, principalmente no que diz respeito a comprovantes de pagamentos, né? Esses documentos devem ser guardados para fazer prova até num processo trabalhista. Então o E-Social, eu vou lançar essa informação, mas o empresário pode ficar tranquilo que eu receberei um documento com isso, o olerite vai ser emitido, as guias de arrecadação da Previdência, imposto retido na fonte, tudo isso eu vou ter uma documentação. Vai ter. Nós alimentamos os nossos sistemas, que alimentará instantaneamente o E-Social, e o fechamento da folha será a partir do E-Social. E ali eu tenho a folha de pagamento, eu tenho a guia de imposto de renda, previdência, fundo de garantia. Posso fazer um recolhimento único para todas as contribuições. Único fator aí ruim, que eu tenho que antecipar aqueles impostos que vencem dia 20, por exemplo, para recolher no primeiro vencimento com o fundo de garantia. Fora isso, posso fazer uma guia só e fazer o recolhimento dia 7. Ou fazer as guias como é feito tradicionalmente, vencimento a vencimento.
Esse benefício que a gente está falando aqui também atinge ao trabalhador, porque nós estamos falando da empresa, do controle, a preocupação com uma ação trabalhista. Qual é o grande ganho do trabalhador, Ruberley? Do mesmo jeito que o grande ganho para a sociedade é a transparência, eu acho que para o trabalhador é essa transparência, onde ele pode acompanhar a vida laborativa dele na empresa, bem como acabar fazendo o papel de fiscal, verificar se a situação dele em relação ao fundo de garantia, a previdência, está correta. Bom, acabar aquele problema de sumir livro, apagar livro, pegar fogo, e o trabalhador depois, quando vai se aposentar, não tem acesso à documentação. Olha, a partir do e-social não existirá mais o livro em meio papel, não existirá mais a folha de pagamento em meio papel. E outra, numa segunda fase, a Justiça Trabalhista vai acessar o e-social também. Então, nós vamos ter aí um intercâmbio de informação bastante funcional. Conversamos aqui com o Ruberley Rocha, que é aqui do Rocha Contábil, nosso parceiro, trazendo informações sobre o e-social. Quero que você fique muito atento a isso, acompanhe, leia sobre o assunto e mande as suas dúvidas, perguntas, para que a gente possa ir trabalhando isso aí nesse final de ano e também no ano de 2014. Ruberley, obrigado por estar aqui no Espaço Saúde. Eu que agradeço, Pedro, e conte conosco sempre que precisar. Lembre-se, a nossa palavra de ordem é prevenção. Eu sei que a sintonia da sua TV é uma escolha pessoal, por isso eu quero agradecer a você por ter escolhido o Espaço Saúde para a sua sintonia. Obrigado pelas orações, mensagens positivas e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Deus em mim, saúde a Deus em você.